Gente, olha a ignorância desses ketchups. Tipo assim, não tem um ketchup pequeno. Tipo assim, o menor ketchup é esse gigantesco aqui. Deste tamanho. Tipo, quase 1 litro de ketchup. E pequenininho só tem aqui nesse trio. Só que a gente não quer o resto. O Rafael queria só um ketchup, porque eu não como ketchup. E aí, se você tem essa versão aqui, mas ela é de picles, e o Rafael detesta picles. Então, assim, você não tem opção. Tem que levar 1 litro de ketchup. A parte que amamos, que é 3 por 10. Eu sou viciado em Rafaelo. Então, ó, já garanti. Toda semana eu compro 3. E eu vou comendo devagarzinho, pra mim dura uma semana. Mas tem Lindt também na promoção, ó. Várias linhas da Lindt, mesmo valor, 3 por 10. E aí tem uns mais caros. Cadê? Esse daqui são essa linha Excellence, que é 3 por 9. 2 por 9, né? Então é um pouquinho mais caro. Mas eu tô muito feliz com o meu Rafaelo. Vale muito a pena. E não teve pra Ariana Grande. Tá sendo vendido, ó, a $2. Rafael pegou um. Vamos ver. Ele parece ser rosa, ó. Será que é gostoso? Vamos descobrir. Mas a Ariana Grande perdeu tudo e foi vista vendendo cereal a $2 aqui no Walmart. Eu tava precisando trocar os brinquedinhos da Paloma, porque ela já estufou todos os bichos. E nunca tinha. Aí agora tem um monte. Ainda a versão Valentine's Day, né? Porque tá chegando em fevereiro. Acho que é 12, 14 de fevereiro. Acho que 14, né? De fevereiro. Tem um monte. Vou levar e já trocar os dois. Que ela tem esse daqui, que é o Tom. E essa daqui, que é a Tina. E ela adora esses ursinhos, gente. Então já vou levar 2 pra trocar os dela, que estão todos acabados. Ela vai ficar tão feliz. Por $5 cada um. Muito bom. Estão preparados pra Barbie a $75? Gente do céu. Eu não sei o que tem essa Barbie, pra ela custar $75. Não sei se é alguém famoso, porque ó, é uma linha Signature. E nem tem ela aqui. E nem tem, né? Sei lá, deve estar num cofre. Porque pra custar $75, tem que estar num cofre. Ó, a normal, sem ser a Signature, ela custa 30. Mas acho que tá em promo. Ó. Mas aquela lá chiquitosa tava 7,5, gente. Eu fiquei chocado. Quem quer brinquedinho novo? Quem quer brinquedinho novo? Quem que quer brinquedinho novo? Quem quer brinquedinho novo? Vamos? Primeiro esse? Tó. Vai. Vai. Qual que vai pegar primeiro? O Tom. E a Tina, Paloma? Você quer os dois? Os dois? Tá. Aí, tá feliz? Nem sabe com qual você brinca primeiro, né? Deixa eu brincar com os dois. Princesa. Bom dia. Vamos levantar. Hein, bicho preguiça? Vamos, papá? Vamos? Paloma. Não quer, não? Vamos, papá? Vamos, papá?
Bom dia, web amigos. Bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal. Tô aqui fazendo uma fotossíntese bem michuruca, nesse solzinho de geladeira, já que está fazendo menos 16 lá fora, pra vir conversar com vocês que ontem eu fui um completo desperdício pro meu país. Gente, eu acordei ontem podre, não conseguia me concentrar em nada, não conseguia fazer nada. Li umas 3, 4 páginas de um texto que eu tenho que ler pra quarta-feira, não fui na academia, dei as aulas que eu tinha que dar, e foi isso. E aí, tudo bem, né? Tudo bem. A gente precisa falar sobre semanas que são super produtivas, tipo a da semana passada, e semanas que não são tão produtivas quanto a que começou agora, né? Mas, em contraponto, eu tô aqui com meu café. Não acordei tão cedo quanto eu gostaria, mas eu me animei pra ir na academia, então eu tô com roupinha aqui de ir. Vou terminar de tomar esse café, vou terminar de falar com vocês, vou descer na academia, depois vou voltar, vou terminar de ler o texto que eu tenho que ler. E vida que segue, né? Entender que a vida tem ritmos e nem todo dia, nem todas as semanas a gente vai estar super produtivo e tá tudo bem, né? Ontem eu também aproveitei para renovar a licença da Paloma. Eu já mostrei aqui no canal, em algum vídeo do ano passado, que para ter animais, cachorros e gatos aqui em Montreal, você tem que ter uma licença emitida pela prefeitura, né? E para cachorros, essa licença custa $31,20 e você tem que renovar anualmente. Então, e eles te dão uma medalhinha. Teoricamente, o cachorro tem que usar sempre que ele sai. Eu coloco na guia da Paloma, na coleira dela. Mas, assim, nunca fomos parados, nunca vi ninguém ser parado. Conheço gente que não tem e nunca foi parado. Mas, né, prefiro andar dentro da lei, não sofrer esses riscos. Então, eu renovei a licença dela. Então, assim, fiz coisinhas. O livro que eu pedi na Amazon está atrasado. Não gosto quando isso acontece, mas entendo que tá vindo lá de Alberta. Então, a neve, toda a questão, né, dificulta esse trânsito. Mas se eles me prometeram na segunda, eu não gosto, sabe? Me ativa gatilhos. Poderiam não prometer. Poderiam dizer que vai chegar até quarta. E daí eu ficaria com o meu espírito mais tranquilo. Enfim, nova semana. Vamos lá, vamos malhar, ver o que eu vou fazer hoje. E vou mostrando pra vocês ao longo do dia como é que vai ser essa terça-feira.
dia de passear com a minha princesa. E além de eu estar todo coberto, ó, eu usei o negocinho que eu tinha de pescoço, Paloma, pra cobrir as orelhinhas dela, porque, gente, tá muito frio. Ela não gostou muito. Mas tá muito frio. Tá um vento muito gelado. Eu tô de cachecol até, vou mostrar pra vocês que tá muito ruim pra pegar vento na cara. Paloma, vem cá mostrar. Ó, que aí eu cobri o rosto dela. Acho que vai ficar melhor assim, ela vai sentir menos frio. Vamos ver. Menos 20 agora, mas bora de passeio. Ó, gente, eu também tô aqui todo escondido, porque tá muito frio. E é muito ruim pegar esse frio no rosto. Meu Deus do céu. O Rafael tá com o rosto todo vermelho aqui nas maçãs do rosto, porque ele não passa protetor solar e ele não tá se cobrindo direito. E tem um negócio muito sério que chama frostbite, que são essas queimaduras de frio. E como a gente pega muito vento no frio aqui em Montreal, venta muito, você tem que se proteger. Eu confesso que eu também não sou uma pessoa que se protege muito. Eu também tendo a, como posso dizer, menosprezar o efeito do frio. Mas não dá, hoje tá ventando muito. Tá muito gelado. Então eu falei, se eu for passear com a Paloma, eu vou usar esse cachecol grandão, ó. Ele é imenso. Então eu consigo dar a volta na cabeça toda. E vou começar a usar isso, fazer isso, pra evitar queimar meu rosto, né? Só essa baixadinha que eu dei pra falar com vocês, já tô com frio nas maçãs do rosto. Então não dá pra menosprezar não, não dá pra brincar não, gente, com isso. Mas pelo menos dá pra passear. Esse cachecol, inclusive, eu comprei na Dollarama. Eu mostrei no vlog, eu paguei $5 nele. E ele é muito quentinho. A única coisa ruim é que, como eu uso óculos, se eu tampo muito o nariz, fica embaçado pra ver. E eu odeio, porque eu não consigo andar na rua. Então a gente tem que ir balanceando essas duas coisas. O mais importante é se proteger do frio, porque não é só o calor que causa danos, tá? O frio também pode ser perigoso. Se agasalhem bem. Gut, dann lege den Geldumschlag bitte noch neben den Kuchen. Kann ich nicht gut schlafen? Lese ich anderen Buch? Outros livros. Andere Bücher. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig. Ja. Como diz a chuva? Der Regen? Sehe ich der Regen? Eu posso usar também, eu procurei no dicionário, bewunder. É tipo contemplar. Ok. Eu amo a referência. Bis nächste Woche. Dankeschön. Bye. Olá, web amigos! Como estamos? Tô voltando da aula e hoje tá menos frio do que de costume. Amanhã vai esfriar pra caramba. A gente vai ter uma massa polar vindo pro Canadá e vai fazer, tipo, sábado, máxima de menos 20 e mínima de menos 27. Ou seja, vai estar muito frio. Então eu estou aproveitando os últimos dias para andar de casaco aberto, assim, voltando da aula. E, gente, hoje foi um dia difícil, assim.
Tem muitas coisas acontecendo na minha cabecinha agora. Nada ruim, mas enfim, eu tô repensando algumas coisas, se a filosofia foi uma boa escolha. Não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu tô um pouco insatisfeito com as perspectivas futuras da filosofia, né? Vocês sabem que eu quero ser professor universitário. E, sinceramente, eu não sei, assim, eu não duvido da minha capacidade, eu não duvido, enfim, de que eu posso fazer acontecer, mas são as circunstâncias, sabe? Se eu vou ter uma oportunidade, se vai ter vaga, os departamentos de filosofia aqui são muito pequenos, não tem verba, eles sabem que eu não tenho bolsa, enfim, várias condições que me mostram que é um caminho um pouco complicado, um pouco tortuoso. E por isso eu tô reconsiderando, isso é meio maluco, mas tô reconsiderando mudar de caminho, talvez. E essa dúvida tá comendo minha cabeça. E aí na aula hoje foi difícil, assim, me concentrar, participar das discussões. Até porque teve um pessoal fazendo uns comentários, assim, totalmente fora do que a gente tava estudando, do que a gente tava falando. E me distraía muito. Fora o fato de não utilizarem slide. Porque, cara, eu sou uma pessoa muito visual. Então, se não utilizam slides, nem o professor, nem quem tá apresentando, eu me perco demais no conteúdo. Então, foi um pouco difícil. Hoje, não consegui dar o melhor de mim. Aí eu almocei com umas colegas. Tô chegando em casa agora, já pra dar aula. Tô atrasado, na verdade. Tô 5 minutinhos atrasado, mas nada grave. Mas queria conversar com vocês sobre tudo isso. Talvez eu tire algum dia pra contar quais são meus planos, na verdade, quais são as minhas ideias. E aí vocês me falam nos comentários o que vocês acham, tá? Vou ver se eu gravo isso ainda pra esse vlog. Mas nem toda semana a gente vence. E tem algumas semanas que somos derrotados, não é mesmo? Olhem o que descobrimos aqui no Walmart, Guaraná Antártica. E Camil, né? Mas Camil sempre teve. Mas Guaraná Antártica. Só tem isso aqui de brasileiro. O resto... Não, tem um negócio escrito em português aqui. Bom petisco, talvez. Não sei se vocês conhecem, mas estamos felizes pelo Guaraná Antártica. E aí, meu povo, estou aqui levemente descabelado, de pijama, porque eu esqueci de gravar a finalização do vídeo para vocês. E eu tava começando a editar, tava transferindo os arquivos do meu celular pro computador, e aí eu falei, caramba, já são 10 horas da noite e eu não gravei a finalização desse vlog, então vim aqui na iluminação precária noturna do escritório. Então, espero que vocês não se incomodem. O Rafa tá escolhendo um filme pra assistir na sala, tá tudo bagunçado, enfim. Achei que seria mais fácil vir pra cá. E vocês perceberam que o vlog dessa semana ele foi meio caótico, num sentido de que eu não gravei muitos aspectos da minha rotina, como sempre teve um pouco de estudo, teve eu indo pra universidade, mas eu tava meio sem energia essa semana, muito por conta daquilo que eu comecei a conversar com vocês na quinta-feira, quando eu tava voltando da universidade, que eu quero talvez desenvolver um pouquinho agora, mas não muito. E aí, por isso, o vlog ficou meio despedaçado, assim. Eu tava meio, sabe, borocochô, meio... Não diria borocochô, mas assim, muitas coisas acontecendo na cabeça. Sabe quando você tá com tanta coisa na cabeça, pensando em tanta coisa, e daí você não consegue direcionar sua energia pra outras coisas? Eu tô me sentindo uma pessoa absolutamente monotemática, ultimamente, com os meus amigos, com o Rafa. Porque, e aí eu vou entrar nisso que tem a ver com o que eu comecei a conversar com vocês na quinta-feira. Desde que eu comecei esse vlog, desde a verdade que eu comecei o doutorado, vocês veem que eu gosto muito do que eu faço. Eu acho incrível. Eu acho um tema de pesquisa muito legal. Eu sou super, assim, um ótimo aluno. No vlog passado eu mostrei as minhas notas para vocês. Inclusive, obrigado por todo mundo que me parabenizou.
Só que sabe quando você tem aquela sensação de que isso não é o suficiente? Eu tenho sentido um leve incômodo por conta das condições em que a filosofia é feita, e isso não é um problema só do Canadá. Eu acho que isso é um problema muito estrutural da sociedade pós-moderna, assim, pós-industrial em que vivemos, em que as áreas das humanidades são muito desvalorizadas, sabe? Eu tenho sentido muito isso. E eu tô um pouco desanimado, assim, não vou mentir pra vocês. Eu fico numa montanha-russa entre estar animado e estar desanimado, né? Mas eu devo dizer que os dias que eu estou desanimado são maiores. Aqui no vlog eu sempre tento trazer pra vocês o lado positivo das coisas, né? Não querendo fantasiar a minha vida, mas enfim, eu acho que isso aqui é um espaço em que muitas pessoas querem vir para o Canadá, ou enfim, que me seguem, porque também está na vida acadêmica, não querem motivos, né? Porque a vida já nos dá muitos motivos do porquê não fazer. Então, eu sempre trago motivos do que fazer. Então, e eu também tento usar isso para convencer a mim mesmo de que tudo isso vale a pena. Só que, gente, é assim, são umas coisas muito bizarras, sabe? Eu me candidatei milhares de vezes, não, milhares de vezes é um exagero, né? Mas eu me candidatei várias vezes para algumas vagas de auxiliar de ensino aqui, né? Basicamente para fazer o que eu fiz pro meu orientador no outono passado, que é corrigir prova, acompanhar os alunos. E, gente, eu nunca fui selecionado. E assim, a média ponderada da UDM é 4,3. A minha média ponderada é 4,225. E eu sei que, assim, não é só uma análise fria de notas, tem toda uma questão de aderência entre o que você faz e a disciplina, né? Então, eu entendo, por exemplo, eu não ser chamado para ajudar numa disciplina de ética, porque talvez tenha outro candidato que tenha um currículo melhor dentro da ética, né? Que o cara pesquisa a ética e tá tudo bem. A minha questão é que, conversando com os colegas, a gente vê que tem muita marcação de vaga. E isso é um problema no Brasil também. Só que, tudo bem, se a vaga está marcada, se você já tem uma pessoa que vai preencher aquela vaga, só não abra o processo, sabe? Só não faça as pessoas escreverem cartas de recomendação, prepararem a documentação, enviarem um e-mail e ficarem na expectativa, que eu acho que é o pior, de que você vai receber um contato, porque eles só te contatam, só vão te contatar se você for aprovado, né? Se você for selecionado para aquela vaga. Se você não recebeu nenhum e-mail, é porque você não foi selecionado. E aí você tem que esperar até o último dia para descobrir que você não foi selecionado. Então, assim, é muito chato, sabe? A única vez que eu consegui essa posição foi porque o meu orientador me escolheu diretamente. E quando ele me escolheu diretamente, essa vaga nem foi para o site do departamento, sabe? Foi um direcionamento interno e beleza. Então, me incomoda um pouco isso. Abriram bolsas também do departamento, né? Porque eles têm bolsas do departamento, bolsas da universidade, aí as bolsas provinciais, bolsas federais. E abriu uma bolsa no departamento, eu mandei a minha documentação. E quando saiu o resultado, quem ganhou foi uma pessoa que ela tem uma bolsa provincial, né? E tudo bem, não estava no edital de que, por exemplo, pessoas que já têm bolsa não podem ter outras bolsas, principalmente essas bolsas pequenas do departamento, né? Que é uma mixaria, gente, sei lá, era tipo 3 mil, 4 mil dólares, é um pagamento só e acabou. Só que assim, para quem não tem bolsa, isso é um valor que, tipo, putz, né, te ajuda de alguma forma, às vezes tá apertado com alguma conta e tudo mais. Pra pessoa que já ganha ali seus 2, 3 mil dólares todo mês, porque ela tem um financiamento anual, é um plus. Então, um mês que você ganharia 2, você ganhou 7, 5, 7 a mais. E me deixa muito chateado, assim, ver que quem tem, né, eles têm um discurso, assim, de que bolsa chama bolsa. E aí, quem tem, ganha mais, quem não tem, não ganha. Então, eu acho isso meio bizarro, assim. Eu falo, o que mais querem de mim, além de eu ser um excelente aluno? Vocês entendem? Tipo, é meio decepcionante você ser um aluno muito bom. E aí você não é selecionado para as posições de assistente, porque tem tal coisa, tem tal fator. Você não é selecionado para bolsa, porque tem tal fator. Tipo assim, o que mais eu preciso fazer para ser o aluno que ganha as bolsas, para ser o aluno que ganha as vagas? Eu não tô querendo ser privilegiado, sabe? Tipo, eu quero que meu esforço seja recompensado do tanto que eu acho que eu mereço ser recompensado por ser um bom aluno, né? Então, e tudo isso vem, né, da raiz do problema, do fato da filosofia ser uma área, infelizmente, em decadência, no sentido financeiro, sabe? Não tem verba, então a gente fica se disputando ali por 1.000 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares. Eu queria ir para um congresso,
de ciências cognitivas, que vai acontecer inclusive no Brasil esse ano, né? Ele roda o mundo todo e esse ano vai ser no Brasil. E eu fui conversar com o meu departamento, se eles tinham verba, se eles vão, né? Porque eu já tinham me falado que nos anos anteriores eles ofertavam um auxílio viagem, se você justificar que você vai apresentar um trabalho, né? Eles podem te ajudar com uma parte das despesas, que acho que era US$ 1.500. Eu fui perguntar sobre isso. E assim, a pessoa nem me perguntou se eu vou apresentar um trabalho, se eu não vou. A resposta foi assim: ah, Rafael, acho que o departamento não vai ter condições de te ajudar, mas, né, por via das dúvidas, pergunta pro seu orientador e pro cara que é responsável das finanças. Tipo, nem querem saber se isso importa pra minha carreira, se isso me ajuda em algum desenvolvimento, se eu vou apresentar um trabalho, se meu trabalho foi aceito para ser apresentado, sabe? Tipo, já é um não estamos falidos. E aí fui conversar com o meu orientador. E ele falou: o departamento realmente não vai ter, porque esse dinheiro que era utilizado foi direcionado para outra coisa, então a gente vai. Mas eu posso te dar a minha verba de pesquisa. A única questão é que provavelmente isso vai ser deduzido do seu financiamento, né? Eu contei para vocês que eu tenho direito, eles agora, todo doutorando que começa o que é aceito, tem um financiamento mínimo de 15 mil. E aí isso vai ser dividido entre bolsas que eles vão te depositar e posições pagas da universidade. Então, esses trabalhos que eu faço para o meu orientador, tudo isso faz parte do meu financiamento integrado. E aí, se ele me desse esses 1.000, provavelmente seria deduzido. Tipo, gente, eu tô tendo que, tipo, mendigar, tipo, implorar, me rastejar por, tipo, US$ 1.000, sabe? Isso nem paga todo o valor das passagens pro Brasil. Eu fui ver quanto custa, porque o congresso vai ser em julho. E aqui é verão, então, assim, as passagens estão US$ 1.200 para ir pro Brasil agora, no voo direto, sabe? Você tem que fazer 1 milhão de escalas. Isso não paga. E se ele me der US$ 1.000, isso não paga nem o. E aí é US$ 1.000 sem contar as taxas, sabe? Então eu ainda vou ter que desembolsar uma grana para ir para um congresso que no final. Aí, se você ganha um prêmio, por exemplo, sei lá, se eu apresento um trabalho lá e eu ganho um prêmio dentro desse congresso, o departamento vai todo orgulhoso postar o seu nome, postar sua foto, porque eu já vi eles fazendo isso com outras pessoas, dizendo que, não, é o nosso doutorando, não sei fulano de quem, foi, sabe? E aí eu fico, o que eu tô fazendo da minha vida, entendeu? E essa crise tá batendo, assim, muito forte, principalmente quando eu vejo outros amigos de outras áreas que também estão fazendo mestrado, doutorado, e é um contexto completamente diferente. Então, a gente chega num momento que a gente se questiona se eu faço filosofia por amor ou porque tem algum fundamento, sabe? Porque eu vejo perspectiva nisso, e aos poucos, infelizmente, eu chego na conclusão de que eu não vejo perspectiva nisso. Eu converso com os meus colegas daqui, que nasceram aqui, que estão inseridos aqui, que não vai ter. Porque eu acho que, embora eu não queira chegar nesse ponto com vocês, porque eu não tenho como afirmar isso, a gente tem que considerar que eu sou imigrante aqui, que eu vim de outro país, que eu vim de outra cultura, que eu vim de um outro sistema educacional, que as minhas notas sempre têm que ser convertidas para o sistema daqui. Aí é sempre um sistema de conversão meio obscuro, então eu não sei se eu ganho pontos, se eu perco pontos, sabe? E aí, se o pessoal que está aqui tá se questionando o que que eu vou fazer depois do mestrado, o que que eu vou fazer depois do doutorado com um diploma em filosofia, tipo, o que que sobra para mim, sabe? Meu próprio orientador me falou que ele tem um pouco de sorte de ter sido selecionado no ano que ele foi, porque assim, no ano que ele terminou o pós-doutorado dele, abriu uma vaga que era exatamente o perfil dele e tudo mais, mas que ele já estava fazendo planos de se mudar de Montreal, tipo, sabe? É um negócio extremamente bizarro. Eu tenho uma aluna que é professora de filosofia no Brasil, né, professora em nível universitário, que é o que eu queria fazer. E ela tá, assim, desesperada tentando sair da área também, porque tá sendo mal remunerada, a carga de trabalho extremamente excessiva. E ela tem outros colegas que também estão nessa mesma vibe, questionando que eles gastaram 10 anos da vida deles fazendo graduação, mestrado, doutorado, para agora perceber que você vai ser mal pago o resto da vida, você vai ter uma sobrecarga de trabalho o resto da vida. E eu fico pensando, né? Porque para mim ainda faltam 3 anos ali, 3, 4 anos para eu terminar o doutorado. E eu tô meio na crise dos 30 anos, entendeu? Então eu tô nesse momento em que meu cérebro tá queimando, porque eu gosto, mas eu acho que quando a gente é adulto, a gente também tem que ser um pouco pragmático e entender que nem sempre gostar é o suficiente, né? E qual é o meu objetivo de contar isso tudo pra vocês? É justamente não falsear as expectativas aqui, sabe? Não é pensar que o Canadá é um país de primeiro mundo, entre grandes aspas. Então, nossa, né, vai dar tudo certo. Tipo assim, se você é de humanas, venha pra cá sabendo que vai ser tão difícil quanto no Brasil. Então, literatura,
história, sociologia, antropologia, filosofia. Cara, não tem verba, sabe? Você vai ter que se rastejar pro financiamento, sabe? Assim, eu não vou ser honesto no ponto que eu digo que eu não sei exatamente como isso funciona nos departamentos. Eu não sei, pode ser que o departamento de linguística tenha mais verba do que filosofia, porque afinal de contas, linguística eles lidam com umas questões mais interessantes do ponto de vista de financiamento público, né? Então, o departamento de linguística às vezes pesquisa linguística computacional, que tem muito a ver com IA, ou então neurolinguística, que pesquisa alguns distúrbios de linguagem. Então, isso tem uma correlação médica, por exemplo, né? Então, assim, é diferente da filosofia, em que muitas pesquisas estão discutindo temas extremamente abstratos. E aí a gente cai num outro problema que também está me incomodando um pouco como pessoa, porque eu entendo a importância de todas essas pesquisas, mas eu não sei se esse é o meu perfil de pesquisador, sabe? A vida inteira eu fui das humanidades. A vida inteira não, assim, a vida inteira eu digo academicamente, né? Do momento que eu entrei na faculdade, que eu fiz letras, eu era uma pessoa extremamente de humanas, assim, eu gostava das humanas, defendia as humanas, nunca me vi nas exatas, nunca me vi nas biológicas, nunca me vi fora das humanidades. E só que eu sempre tive um problema com algumas pesquisas que não conversavam com a realidade. E de um certo ponto, tem algumas pesquisas que não têm obrigação de conversar com a realidade, porque elas são importantes para o desenvolvimento endógeno, né, da área, mas, enfim, aos poucos, hoje, a minha persona com quase 30 anos tá incomodada um pouco de não conseguir tangenciar a realidade, sabe? É muito diferente, por exemplo, de ser professor de francês, que é um lugar em que eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo ver o desenvolvimento das pessoas, o meu conhecimento, ele é aplicado de uma certa forma. Talvez essa seja a questão, aplicabilidade, né? E tudo bem, assim, eu sabia que a filosofia, sabe, não é como se ninguém nunca tivesse me falado. Quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu já sabia que o debate era extremamente teórico, que, embora a filosofia empírica ela seja uma área que esteja em crescimento, mas ainda não é comum, sabe? Eu tenho inclusive, uma colega aqui que ela veio da França e ela é formada em psicologia e ela veio para cá pesquisar estados psicodélicos, né? E isso tem uma relação com fenomenologia, né? Com suspensão do julgamento e tudo mais. E ela queria fazer uma parte empírica da pesquisa dela. E ela tá pensando em ter o meu orientador como orientador. E meio que ele já deu uma cortada nas asas dela, assim, porque embora ele seja uma pessoa muito aberta, uma pesquisa empírica tem que passar por um comitê de ética, por exemplo. Então, filósofos no comitê de ética, tipo, por mais que ela, por exemplo, tenha uma formação em psicologia que dá para ela o arcabouço teórico e ético para mexer com pessoas, ela não tem o diploma reconhecido aqui. Então, assim, enfim, são várias questões que sabe, vão se somando e você vê que não passa, não é uma coisa que vai passar assim, ah, não, Rafa, calma. Isso aí é perrengue de estudante, todo estudante é difícil. Só que, gente, o meu orientador conseguiu um financiamento mínimo de 4 anos, sabe? O cara não tem grana para fazer nada muito grandioso. Por exemplo, normalmente, você, como doutorando, você tem meio que um stipend, né? Que é um pagamento fixo que você recebe como se fosse uma bolsa que, via de regra, sai da verba de pesquisa do seu orientador. Só que na filosofia não existe isso, porque os professores conseguem verbas muito pequenas, que, para dar um exemplo muito tangível para vocês, ele conseguiu 80 mil para 4 anos, então são 20 mil por ano. E isso tem que dar para evento, tem que dar para viagens que ele vai fazer para apresentar os trabalhos dele, o livro que ele está escrevendo. Então, assim, não sobra para ajudar os doutorandos dele, né? Para pagar os doutorandos. Uma coisa esporádica, tipo, me dar US$ 1.000 para ir para um congresso, até rola. Mas não para me garantir uma subsistência, por exemplo, mensal. E, assim, vocês entendem? Tipo, você vai se formar, se você tiver sorte, você vai arrumar um emprego na área. E se você tiver sorte, você vai ter um financiamento. Assim, que, que condições o meio está te oferecendo para fazer uma pesquisa de ponta, para fazer uma pesquisa interessante, para você se desenvolver como pesquisador, como professor, e não só ficar naquela rotina de fazer prova, corrigir prova. Então, assim, como vocês podem ver, a semana passada eu estava apaixonado e essa semana eu estou vendo defeitos em tudo. E na verdade é um incômodo que vem se acumulando em mim. Talvez quem acompanhou os vlogs desde o começo, de quando eu comecei a fazer doutorado, via que quando eu fiz a disciplina de ética, no inverno passado, né, então em janeiro do ano passado, eu saía da aula puto da vida, porque a gente estava discutindo o sentido da vida.
E, embora eu acho que é uma pergunta filosófica muito importante, é um dos pilares da filosofia, entender por que nós estamos aqui, né? Por que existimos. Eu falo, cara, será que isso é pra mim? Sabe, não é menosprezando a importância da pergunta, é se isso faz sentido pra mim, assim, pro que eu quero fazer da minha vida. Será que eu quero dar uma aula? Será que eu quero passar o resto da minha vida discutindo o que é o sentido da vida? Por que que o Descartes disso, pense logo existo? Qual que é a problemática disso? A diferença entre o problema difícil da consciência, porque se a consciência está no cérebro, como ela pode ser algo não material, sabe? Não sei se eu quero passar a minha vida inteira discutindo essas questões. Então, assim, gente, resumo da ópera, né? Eu estou levemente em crise com tudo que está acontecendo, não sei o que vai ser. Eu acho que um grande fator decisivo para mim, assim, para orientar a minha vida vai ser a possibilidade de ter bolsa a partir de abril. Então, estamos nessa, e é por isso que o vlog veio meio fragmentado essa semana, porque eu estava ocupado demais fritando o meu cérebro nessas questões, tá? Deixem nos comentários, vocês que são da área de humanas ou de outras áreas, como que tá a perspectiva aí de vocês. Eu acho que muito tem a ver também com o momento global em que a gente está passando, que é a possibilidade de uma terceira guerra mundial, que é tarifaço, que é guerra em Gaza, guerra não sei onde, e Trump falando barbaridades na ONU. Eu acho que a gente está num momento assim muito ansiolítico, né? É, e vamos ter que passar por isso. E eu vejo que muitos meus amigos que também estão nessa faixa dos 29, 30, 35, estão nessa crise de se repensar, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, porque eu tenho tido algumas ideias de áreas que eu quero ir, talvez que tenha uma interface com o que eu faço, e meio que todo mundo nessa vibe, sabe? Tipo, não tenha medo, se tiver que arriscar, arrisque. Eu também mudei de área, também tô pensando em mudar de área, então eu vejo que a galera tá muito se posicionando. Eu acho que nós escolhemos cedo demais o que a gente vai fazer também. Com 18 anos, a gente já escolhe o que a gente vai fazer, e a pessoa, como eu falei pra vocês em algum momento, a pessoa que eu era aos 18 não é a pessoa que eu sou agora, depois de ter feito uma graduação em letras, um mestrado em letras, uma graduação em filosofia, ter me mudado de país, ter me casado, ter vivido um ano fora, ter morado em outra cidade quando eu fiz graduação. Enfim, todas essas coletâneas de experiência fazem com que o Rafael de hoje não seja o mesmo Rafael que tinha interesse X quando ele era mais jovem, sabe? Eu acho que tá tudo bem. A gente tem que aceitar que às vezes os nossos interesses mudam e que a vida é feita dessas reviravoltas e que 29 anos, sinceramente, se eu for viver a expectativa do Canadá, eu não vivi para, quer dizer, eu vivi praticamente um terço da minha vida, então tem muita coisa para acontecer ainda. E eu acho que o jogo tá acontecendo, né? Enfim, vamos conversar. De- Deixe as impressões de vocês, assim, se vocês também estão nessa crise, mas achei importante trazer para vocês, porque o vlog não é só sobre as maravilhas da imigração, é também sobre as coisas que, não que dão errado, não diria que está dando errado, né? Porque toda experiência, todo conhecimento é válido, mas eu acho que também é o lugar para mostrar para vocês que a gente não é toda semana que tá tudo, sabe? Ai, paz e amor, e dando tudo certo, e produtividade, e academia, e estudos, e certezas, e estabilidades, e não, sabe? Tem semanas que vão estar mais a Lucy Crazy, que é o que aconteceu essa semana. E vamos ver o desenrolar dessa semana, mas eu gosto de mostrar a minha vida real, né? Não tem roteiro, então talvez essa conversa tenha ficado longa, inclusive, porque eu fui contando conforme os fatos foram se apresentando na minha mente, bem no estilo fenomenologia. E é isso, gente. Muito obrigado por você que assistiu o vlog até aqui. Por você que acompanha o canal, que comenta, que interage comigo, seja aqui, seja no Instagram. Estou recebendo feedbacks muito legais, gente que vem me procurar para ter aulas de francês também no Instagram. Então, fico muito, muito agradecido de vocês quererem fazer aula comigo. Inclusive, até comentaram, perguntaram, falaram que quando eu tiver mais nível de francês, eu quero fazer aula com você, porque acharam que eu só dava aula para alunos intermediários ou avançados, mas não é verdade. Muitos dos meus alunos são iniciantes ou começaram quando eram iniciantes, então acolho todos os públicos, tá? E a gente faz sempre o possível dentro do possível, tá? Então, muito obrigado pelo interesse de todos. Fiquem bem. Não esqueça de deixar o like, né? Importante. O canal tá quase chegando a 600 inscritos. Então, se inscreva se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos, né? O pessoal que também tá na crise dos 30 anos, dos 40, dos 50 anos. É sempre um momento de ter uma crise, né? Dos 20 também. A crise dos 20 é importante.
E é isso, galera. Uma boa semana pra gente. Semana que vem é aniversário de Palominha, né? Nossa princesa estará completando 7 aninhos. Então, motivos de felicidade para comemorar também, né? Um beijo e nós nos vemos semana que vem com mais um vlog aqui no canal. Tchau, tchau.